do Comitê de Recursos Humanos aqui do Cinca Paraná. Eu quero iniciar aqui o nosso encontro de hoje. Está conosco aqui o Denis, que é da Agrado. A Agrado é uma especialista em soluções de pagamentos para premiações, bônus e pagamentos de parceiros. Final do ano está chegando aí, as empresas têm as suas premiações, né? Enfim, é uma oportunidade aí para poder esse serviço aí para as empresas. Eu passo então a palavra aí para o Dani falar um pouco da Agrado. Na sequência, a gente continua com os outros assuntos. Bom Bom dia, dia, pessoal. Denis. Bom dia, Marcela. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade, né, desse espaço para a gente poder falar um pouco do nosso trabalho. Né, como você mencionou, a Agrado ela é uma empresa de marketing de incentivos. Então, a gente trabalha com soluções para pagamento de premiação, para pagamento de bonificação e intermediação de pagamento. Né? Então, a gente executa esse serviço através de cartões pré-pagos. Então, vou dar alguns exemplos aqui. Você que tem aí a sua equipe comercial e quer bonificar de uma forma inteligente e econômica, a gente, como uma agência de incentivo, a gente consegue fazer essa campanha de uma forma que vai resguardar a empresa, e uma forma também que vai gerar uma economia. Então, hoje, as empresas elas fazem essas campanhas de duas formas. Primeiro, ou ela paga essa bonificação dentro da folha, que isso fica muito caro para a empresa, que aí você precisa recolher os encargos previdenciários e fiscais, ou tem empresa que paga por fora, que aí está totalmente errado, né? Está sujeito a um passivo. Então a gente vem para prestar uma consultoria e regularizar esse tipo de operação. Então se a empresa paga na folha, a gente consegue estruturar essa operação para tirar da folha de pagamento e ter essa economia. E aí você vai passar a pagar através de uma agência. E aí você consegue ser até mais agressivo na bonificação, pelo fato de gerar essa economia. E quem está pagando por fora, a gente regulariza essa operação. Então a gente cria um regulamento de campanha e legaliza essa operação. Então isso vai mitigar o risco da empresa. Então você não vai ter nenhum tipo de problema lá na frente. Você vai ter um documento assinado pelo colaborador dizendo que ele está de acordo com a campanha que foi estipulada. Esse regulamento a gente presta toda a assessoria, então a gente adequa, a gente tem um modelo padrão nosso da Agrado, e aí a gente adequa a operação da empresa. Então ela vai me falar, Denis, a nossa campanha vai funcionar assim, se o colaborador tiver um desempenho acima do esperado, ele vai ganhar um bônus de X. Então a gente adequa esse documento, esse regulamento, e faz com que a empresa colha a assinatura de todos os colaboradores. Um outro formato que nós temos aqui de pagamento de bonificação é o Cash Prize, que é um pagamento via Pix. Ele também é voltado, desculpa, ele é voltado para pagamento de premiação também. Só que ele atende empresas que não fazem questão de cartão. Então, eu quero bonificar minha empresa, mas eu não faço questão do cartão pré-pago. A gente consegue pagar essa bonificação direto na conta. Ele atende uma outra situação também nas empresas, que é a intermediação de pagamentos. Então, como que funciona isso? Eu tenho um colaborador, um prestador que presta serviços pontuais aqui na empresa e a empresa não quer ter vínculo com esse colaborador. A gente intermedia esse pagamento e a gente emite a nota fiscal para a empresa e a Agrado faz o pagamento para esse parceiro, eliminando o vínculo da empresa com esse parceiro. Outras situações que a gente atende essa intermediação. É um prestador pequeno, ele tem uma dificuldade de emitir uma nota fiscal para a empresa. A gente consegue intermediar esse pagamento também. A gente vai gerar a nota fiscal para a empresa e a Agrado faz o pagamento para esse prestador. Então, ele atende em diversas situações. E aí, como o Marcelo mencionou agora, está chegando aí final de ano, essas campanhas de Natal,
que geralmente as empresas costumam pagar com uma bonificação fria, que a gente chama, né, que seria uma cesta, um Chester, enfim, cada empresa faz de uma forma. A gente consegue disponibilizar um cartão, né, um cartão bandeira Visa, onde você vai disponibilizar um crédito ali, que você estipulou como premiação, e o seu colaborador vai ter total liberdade para usar esse cartão aí. Então, ele vai poder fazer uma compra no mercado, ele pode ir no açougue, se ele quiser comprar um presente para o filho, então ele tem total liberdade para usar o valor que foi disponibilizado nesse cartão. É uma modalidade que vem crescendo muito, as empresas vêm substituindo muito esse tipo de premiação física pelo cartão, até pelo fato de logística, né, de você ter que alocar esses produtos. Às vezes você disponibiliza uma cesta, o colaborador tem uma certa dificuldade para levar, enfim. Então isso otimiza muito aí o processo e atende perfeitamente. O colaborador fica muito satisfeito, né, porque ele vai ter um recurso e ele vai usar da forma que ele achar interessante para ele. Então, a gente já iniciou as divulgações, né? Então, a gente sabe que tem empresas que fazem essa programação com antecedência. Então, a gente está aí à disposição para esclarecer as dúvidas. O Lucas aqui, que é do meu time comercial, ele está participando aqui da reunião. A gente depois vai encaminhar um material aí para vocês, falando um pouco mais dos serviços, mais a fundo. Quem tiver dúvida, né, acha que é interessante, que atende aí a empresa em alguma situação da empresa, a gente está à disposição aí para esclarecer todas as dúvidas aí. Acho que é isso, Marcelo. Perfeito, Denis. Obrigado. Obrigado também, Lucas. Então, pessoal, a gente vai disponibilizar, até já enviamos pelos correios também e divulgamos nos nossos informativos aí o contato da Agrado. Encaminhamos também uma apresentação pelos correios, mas a gente vai encaminhar o material depois da reunião para vocês e vamos anexar junto, né, essa apresentação. E a Grado está com uma condição especial aí na taxa administrativa para quem é associado do Sinca. Então, aproveite essa oportunidade. A gente sabe que muitas empresas também, não só na questão de final de ano, mas também durante o ano, né, as premiações, enfim, pela indústria enfim, os distribuidores. Então, aí conte com serviços aí da Agrado, tá certo? Continue conosco aqui, se for possível, Denis e Lucas. Obrigado pela participação. A gente vai dar continuidade aqui, então. Eu quero também aproveitar aqui e agradecer a todos vocês pelo apoio, mais pelo resultado da 17ª campanha do Agasalho de 2025, em parceria com o SESC da Esquina, com a FEComércio, aliás, com parceria com o SESC, né, estadual, com a FEComércio e com os sindicatos filiados. Os associados do SINCA aqui, entre peças de agasalhos, roupas e cobertores, foram mais de 7.900 peças. Então, muito obrigado pelo apoio de vocês, pela campanha que vocês mobilizaram dentro das suas empresas, né? Esse apoio é importante e mostra aí o lado solidário do nosso setor para a campanha do agasalho que todos os anos o SESC organiza. Então, obrigado a todos aí pelo importante apoio. Alguns avisos. No dia 25 de setembro, a FEComércio, em virtude do Dia do Contador, aqui em Curitiba, a FEComércio, com a sede aqui em Curitiba, está organizando um café da manhã. Vai começar às 8h30. Nós temos esse convite aqui, alguma dúvida pode entrar em contato conosco ou perguntar ali no chat. Os sindicatos empresariais de Curitiba realizarão um café especial em celebração ao Dia do Contador. Então, você, contador ou contadora que está aqui presente, ou as empresas de vocês que têm a contabilidade terceirizada, né? Por favor, fale desse evento e vai ser um prazer recebê-los lá para essa manhã ali na sede da Federação do Comércio. Um outro aviso no dia 19, a Aline está compartilhando aí o convite. A federação fica aqui no centro nas Mercês aqui, Mercês e Centro, próximo ali da Praça Osório, uma localidade da região central ali. Outro evento também, o encontro presencial no dia 19 de setembro, que é sobre a reforma tributária e como isso ela vai impactar na empresa.
Vai ser dia 19 de setembro em São José dos Pinhais, promovido pelo escritório Laboratório, que fica em São José dos Pinhais. Nós estamos divulgando nossos informativos esse convite. Você pode passar para a área, para a diretoria, para a área competente, área de contabilidade, e participar conosco também, um evento gratuito. Mais um pedido, pessoal, para quem ainda não enviou a pesquisa salarial de 2025. A pesquisa salarial aí tá, vai ser online e presencial. Quem tiver aqui na região de Curitiba, região metropolitana, se puder participar presencialmente, né? Esse escritório fica aqui em São José dos Pinhais. Será um prazer recebê-los lá. Eu peço um apoio de vocês para quem não enviou ainda a pesquisa salarial do setor atacadista distribuidor. Muitas empresas já preencheram, mas a gente sempre tem uma boa participação, aí, uma boa adesão aí das empresas associadas, né? E essa pesquisa aí auxilia muitas empresas aí na hora da contratação, saber como é que está o mercado, a questão de cargos e salários e benefícios. Então participe com a gente, você que tem alguma dúvida também entre em contato conosco, se precisar de ajuda para preenchimento, eu e a Aline aqui estamos à disposição. Um outro assunto que nós estávamos aqui do comitê, já passo em seguida a palavra para a Ayla, sobre as convenções coletivas de trabalho. Então, as convenções estão avançando. Nós tivemos ontem, por exemplo, essa semana saiu a convenção de Cianorte, Guarapuava, e também da Federação dos Trabalhadores no Comércio do Paraná. Então, mantenha o seu cadastro atualizado junto ao SINCA. Qualquer dúvida, entre em contato conosco. Tem regiões que estão em negociação ainda, Londrina, Maringá, Cascavel. Estou vendo gente aqui dessas localidades. Então, entre em contato conosco para tirar alguma dúvida e ver como é que está o andamento dessas negociações e a gente vai encaminhando para vocês também assim que as convenções saírem, disponibilizar também no site. Então, a gente está à disposição. Estou vendo ali o Carlos Queiroz, ali da Fiducian. Obrigado, Carlos. Carlos, que a Fiducian teve patrocinando aí o nosso encontro, né, de RH em maio. Obrigado aí por patrocinar esse grande evento aí que foi realizado, né, Carlos? Obrigado pela presença. Eu que agradeço a vocês, ao Cinca, pelo convite. É um prazer estar participando desse encontro de RH. Obrigado, Carlos. Gente, e agora eu entro aqui no tema da palestra, Setembro Amarelo, né? Então, como o RH pode transformar a saúde mental em resultados? Esse tema é extremamente importante. E eu passo a palavra, então, a você, Aida, que vai nos trazer conhecimento e esse conteúdo importante aí para a gestão das empresas. Nunca se falou tanto nessa necessidade, né, de saúde mental nas organizações. À vontade. Ah, ótimo, bom dia. Obrigada, Marcelo, Aline, todos, né? Os presentes aqui, né? Muito bem. Fiquei muito feliz na participação do último congresso, né? Foi muito importante. Acho que esses temas, né? Essas iniciativas de vocês são de extrema importância, né? Enquanto profissional, psicóloga organizacional e gestora de RH, eu falo que tudo tem que ser genuíno e não para inglês ver. Tem que ser genuíno e tem que ser importante e relevante para todos, né? Então vamos lá, preparei um material aqui, né, para vocês. Vou me apresentar para quem não me conhece também. Então, eu sou a Ayla, eu sou psicóloga organizacional. Gestora de RH, trabalhei muitos anos no Atacadão, entrei na transição para o Carrefour, né? Foi uma grande experiência que eu tenho um carinho enorme até hoje. Passei por outras empresas e há mais ou menos 10 anos eu criei a minha empresa, esse integramente para trazer esse olhar humanizado, né, para profissionais e empresas ajudando aí no alavancar os resultados e com a saúde mental em dia, né? Então, esse tema tem tudo a ver com o meu dia a dia, óbvio, do trabalho e agradeço mais uma vez pelo convite de vocês. Então, vou começar a compartilhar, né, a tela aqui. Fiquem super à vontade, acho que sempre essas falas
como eu digo, seja presencial ou online, é um bate-papo, né? Então, podem me interromper. Quem tiver alguma colocação, colocar alguma pergunta, alguma dúvida no chat, se der para responder aqui durante nosso encontro, sim, depois respondo também. Mas fiquem super à vontade, né, para me interromper, tá? Então vamos lá. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Vocês já estão vendo a minha tela ou ainda não? Tá perfeito. Sim. Ah, perfeito. Então vamos lá, né? Aqui, além do Setembro Amarelo, né? Que eu trouxe aqui para vocês esse tema, como o RH pode transformar a saúde mental em resultados, né? E, inclusive, esse é o slogan da Integramente, né? Transformando né, saúde mental, pessoas e empresas em resultados. Então, vamos lá. A Integramente é uma empresa, né? Eu fundei ela há alguns anos e tem uma equipe de psicólogas organizacionais, de profissionais que atuam comigo. E o nosso foco justamente é contribuir para pessoas, profissionais, empresas a cuidarem do bem-estar integrado. Então, a minha linha, a minha base é a psicologia integrativa, né? Então, acho que a maioria aqui, se não todos, conhecem a roda da vida, né? Então, a roda da vida, na nossa roda da vida, eu sou suspeita em falar, mas a saúde mental acho que está ali no topo, porque através dela a gente consegue lidar bem com várias coisas, né? A gente lida bem com a questão pessoal, profissional e afins, né? Relacionamentos. Então, deixei aqui os sites, né? Meu site também como psicóloga, mentora, palestrante e o site da Integramente para quem quiser conhecer um pouco mais do processo estratégico. Mas vamos ao conteúdo, né? Só coloquei alguns lembretes aqui, né, que eu gosto embora percebi que tá todo mundo já com o áudio, né? Fiquem à vontade para ligar quando quiserem me interromper, fazer alguma pergunta, alguma colocação. Vou fazer algumas perguntas, umas provocações aqui também. Vamos fazer uma dinâmica rápida para saber como é que tá a saúde mental de vocês também, né? Casa de ferreiro não pode ser espeto de pau. Às vezes é, mas não, né? Então, o celular no silencioso, né? Sei que, principalmente na vídeo, a gente fica ali zapeando e tudo mais, né? Fiquem à vontade e vamos. O que é que a gente vai discutir, né? Nessa hoje nesse encontro, nesse bate-papo, né? Então, a saúde mental, ela, enquanto, deixa eu só minimizar aqui, o cenário, né? Atual da saúde mental nas empresas, né? Como é que está hoje, o papel, né? O papel estratégico, né? Do RH e das lideranças, a NR1, os riscos psicossociais, o tema do momento aí há um tempo e é incansável esse conteúdo, precisamos falar sobre ele que está aí batendo na porta, adiamos um ano aí da obrigatoriedade, mas é um tema que a gente precisa falar muito, né? Setembro Amarelo e ações preventivas e tendências do futuro da saúde mental corporativa. O que é que está acontecendo? Né, recentemente tive num evento lá em São Paulo, do Einstein, que eles têm uma universidade corporativa e tem um tempo que eu fiz uma atualização de uma formação lá sobre as tendências, né? Trouxe algumas novidades aqui também para quem quiser se inteirar, tá? Então vamos lá. Sobre números, né? Na última década, teve um aumento significativo aqui, né? Que vocês podem ver aqui, trouxe um gráfico, esses números aí, para vocês. Os afastamentos por transtornos mentais, transtornos psicológicos, que vem acontecendo aí no mundo, né, e no Brasil. Então, aqui no Brasil tivemos um aumento de 68%, né, de pessoas no
número de afastamentos mesmo, quase 500.000, né? 500.000 é muita coisa, gente. Se você pensar em 10 anos, não é tanto tempo assim. Então, temos alguns fatores como pós-pandemia. Estamos vivendo o pós-pandemia. Essa é a realidade. Falo que, diferente de Curitiba, uma cidade muito silenciosa, né, no meu olhar, imagino de vocês também. Estou em Porto Alegre agora, o que me chamou a atenção, eu falei, gente, Porto Alegre não era assim. As pessoas buzinando loucamente, né, como grandes metrópoles, né? Porto Alegre é menor que Curitiba, vim de cidades maiores aí, e realmente estamos vivendo um estresse, e isso é um efeito, né? As pessoas buzinarem no trânsito, mas é um efeito do pós-pandemia, né? Estamos vivendo uma crise de saúde mental, não só no Brasil, como no mundo. Então, isso reflete na nossa impaciência, no piloto automático que a gente liga quando a gente acorda para ir trabalhar, né? Então a gente acorda, trabalhou, casa, trabalhou, saímos e muitas vezes negligenciamos nosso bem-estar geral. E se a gente não está bem fora do trabalho, a gente não vai estar bem dentro do trabalho e vice-versa, né? Também. Então, vamos falar já, né? Vou falar, trouxe aqui também os dados sobre custos indiretos para vocês. 1 trilhão por ano é quanto as empresas gastam com custos indiretos, com pessoas. Então, isso é muita coisa. Muita coisa. Digo que é um dinheiro indo pelo ralo e pessoas adoecendo e comprometendo não só as suas vidas fora, como dentro das empresas e os resultados também, né? Então, saúde mental está diretamente ligada a o dinheiro, a lucro que a empresa tem ou que ela perde, né? Então, isso é algo que é muito real mesmo, né? Vamos lá. Os custos invisíveis, né? Falando um pouco aqui desses custos, como eu falei com vocês. A gente tem alguns custos invisíveis, todos conhecidos, né? Pelos RHs, com certeza, né? Pela liderança, por CEOs, né? Principalmente pelo RH, que o RH vive esses indicadores no seu dia a dia. Então, o custo aqui com absenteísmo e presenteísmo, né? Tem um termo muito utilizado, né? Alguns termos aí novos, quiet quitting, né? E outros pessoas falando do absenteísmo, né? Que justamente compromete ali os números de afastamento pelo INSS. Os atestados médicos, burnout, que há pouquíssimo tempo entrou no rol aí das doenças ocupacionais, né? Que a gente fala muito. Hoje virou até um verbo, burnoutar, né? Então, burnoutar virou um verbo e está presente aí na nossa vida no mundo corporativo, né? Então, enfim, não sei se vocês conhecem alguém que burnoutou. Alguém conhece ou alguém já chegou a burnoutar aqui? Só para eu saber, quem quiser falar sobre, né? Eu já quase burnoutei, tá, gente? De verdade, mesmo com todas as teorias ali, né? Acho que o processo de autocobrança, não só o clima, não só fatores internos, mas fatores externos também, psicológicos, fazem a gente chegar nesse, nesse nível, né, de estresse. Então, e entra aí para os indicadores do absenteísmo, né? E falando do presenteísmo, que não sei se vocês vivem isso na realidade da empresa de vocês, o presenteísmo, ele hoje é visto como um grande risco, né? Então, pessoas que estão literalmente empurrando com a barriga dentro do trabalho, não estão felizes, não estão satisfeitas e a produtividade só cai, né? Ela está ali presente só de corpo, mas a mente está longe, ela não está mais ali. Muitas vezes ela está buscando um trabalho, né, fora o quiet quitting ali, né, aquele
aquele processo silencioso de pessoas que estão buscando, de repente, quando você menos espera, aquele grande talento baixou a produtividade e ele está pedindo demissão e está indo embora amanhã. Então, isso tudo tem a ver 100%, né? 200%, vamos dizer, com saúde mental também, nessa interferência. Então, cai a produtividade, o turnover aumenta, a rotatividade, né? Vem também, traz essa dificuldade em reter pessoas, reter talentos, como a gente fala. Piora do clima. Então, hoje, os profissionais, eles estão muito mais exigentes e, né, estão errados? Não, né? Nós, enquanto profissionais, estamos corretos em querer estar no ambiente com um clima legal. Ninguém quer, poxa, imagina, né, aquilo de você acordar, você dormir pensando, ai, que saco, amanhã eu vou ter que ir para lá, né? E você dorme também pensando, nossa, vou ter que ir para aquele lugar que tem aquelas pessoas. Então o clima é formado por pessoas, não só pelo benefício ou por salário, mas pelas pessoas que compõem qualquer organização. Então, se as pessoas estão bem, falando de felicidade no trabalho, se o clima é leve, legal, é o sonho de consumo de todo profissional, né? Trabalhar em um lugar que o clima seja maravilhoso, mas a gente sabe que na realidade é bem diferente em muitos lugares. Então, é papel de cada um de nós transformar esse clima em um lugar positivo e saudável, né? E o aumento dos custos. Isso tudo aqui traz aumento no custo, né? Custo com pessoas que, digamos, que é o custo maior aí que as empresas têm, né? Então, esses custos invisíveis, eles são muito relevantes. Precisamos estar atentos a isso. E qual o papel, né, estratégico do RH, das lideranças? Eu trouxe aqui a primeira provocação aqui para vocês, né? Se você se vê praticando esses pontos aqui, né? Enquanto RH, no seu lugar de fala, no seu papel estratégico. Você identifica sinais de riscos, né? Tanto você quanto a liderança, enquanto não terapeuta, mesmo sendo psicólogo organizacional e RH, que sei que temos muitos, né? Muitas profissionais, muitas pessoas, mas mediador, né? Essa semana eu fui fazer um workshop em um cliente aqui em Porto Alegre, exclusivo para liderança. A gente está na rodada de palestras do Setembro Amarelo. E o primeiro, eu gosto muito de falar, começar né, da cabeça ali, do início de tudo, que é de cima para baixo, né? Nessa verticalidade aí. Então, falei com as lideranças sobre, lá a gente precisa fazer, a gente teve um brainstorm antes, né, de definir os tópicos aqui, como esse que a gente está falando hoje, nada muito diferente, né? Mas ela tem muita dificuldade, né? Então, diretores, gerentes, coordenadores, gestores de RH e de áreas diversas, o que é que acontece? A gente está tendo muito afastamento, a gente encaminha para a sua empresa os atendimentos psicológicos que a gente faz lá integramente também dos funcionários em atendimentos pontuais e tal, e a gente está percebendo que está tendo muito afastamento, pessoas com burnout, ansiedade, depressão, né? Os três aí, essa tríade que é mais comum. E a gente tem muita dificuldade em mediar, né? O que é que você me diz, né? A gente precisa de um treinamento, de um desenvolvimento para isso, né? Porque a gente não é psicólogo e a gente nem quer ser, nem tem como ser. Imagina parar tudo, não, né? Mas tem que ser mediador. Como fazer? Então, venho falando muito sobre isso com os gestores, as gestoras, né, das empresas. E o papel de mediador, né, mediar essas questões, não só conflitos, mas mediar questões voltadas à saúde mental é muito importante. E a psicoeducação entra nisso. Buscar como eu posso ajudar, primeiro, se ajudar, para ajudar a sua equipe, o seu time nesse movimento da saúde mental, né? Boas práticas, né? Acessíveis, as pausas, feedbacks, né? Uma gestão mais humanizada, treinamentos, onboarding. Então, o primeiro momento da integração ali, primeiro contato, eu sempre falo, né? Precisamos tratar o novo profissional que está entrando na nossa empresa como a gente gostaria de ser tratado.
né? É, tem pessoas, né, que relatam, nossa, foi um dos piores dias da minha vida, que horror, gente. Não, fiquei sozinha, me deixaram lá, não me convidaram para almoçar, ninguém falou comigo, me excluíram. E outras relatam, nossa, que maravilha, foi o melhor onboard que eu tive, eu fiquei até assustada, foi tão bom. Eu falei, gente, que bom ouvir isso. Então, esse primeiro contato já diz muito e traz um diferencial para qualquer empresa e é muito importante para qualquer profissional, né? Se sentir o senso de pertencimento e isso vem do acolhimento do onboarding, né? Então, quero saber, né, de vocês, quem quiser falar um pouquinho aí, abrir a câmera para falar, o que é que vocês praticam hoje? Algo diferente disso aqui que eu trouxe, enfim, sobre entrando nesse papel estratégico aí na empresa de vocês. Quem gostaria de dar um exemplo? Pessoal, fique à vontade aí para utilizar o chat ou aqui também o microfone. A gente utiliza, né, Ayla, o mês de setembro como símbolo, né, mas é uma prática que é de janeiro a dezembro, né? É, com Essa certeza, questão exatamente. do ambiente de trabalho é constante, né? Sim, sim. Então é algo para a gente falar realmente assim o ano inteiro, né? A gente precisa falar sempre. A gente precisa tá nesse movimento não só em setembro, né? Assim como o Janeiro Branco também, a gente não pode tá negligenciando essa pauta jamais, né? Com toda razão. Mas é importante. Bom dia. Mas tem Compartilhar, alguém né? falando? Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Sim. Então tá bom. Compartilhar, né, com vocês, aqui na empresa nós tivemos um afastamento por burnout e esse funcionário que afastou até no dia anterior vinha trabalhar todos os dias, sem atraso, sem falta, muito prestativo, com um sorriso no rosto. Então, como é difícil, né, a gente perceber. Por fora estava tudo bem, e a gente só soube no dia do atestado que por dentro não estava, né? E já nesse último tópico que você colocou, o que a gente põe em prática aqui no acolhimento, a gente busca fazer aqui na empresa uma integração bem acolhedora, uma apresentação desse funcionário por toda a empresa. E nós aqui como RH também fazemos um acompanhamento, né, do funcionário nas primeiras semanas, no período de experiência, estamos tentando estar sempre próximos, tirando dúvidas, né? Mas todos os setores aqui também já são bem treinados para serem acolhedores. Maravilha, Caroline, esse exemplo. Isso é tão importante, né? E é necessário, precisamos de mais exemplos como esse seu, né? Da sua empresa e nesse papel estratégico que é tão relevante e faz toda a diferença. Então, realmente, isso que você falou é algo que está muito presente, como eu falei sobre o quiet quitting, presenteísmo, né? As pessoas se assustam, nossa, mas ele era tão bom, tão feliz, assim como aquela pessoa que tem um diagnóstico de depressão. Né? Eu falei, nossa, mas aquela pessoa falando de Setembro Amarelo, né? Já pegando esse gancho, é, mas nossa, mas fulano é tão feliz, é tão sorridente. Tem um videozinho que eu passo em alguns treinamentos, né? Enfim, em alguns encontros, são dois amigos no banco, que tem a ver com o que você trouxe agora. Não sei se vocês já viram, é um Reels no Instagram. Tem dois amigos, eles conversam no banco de praça toda semana. E um tá rindo e o outro sempre tá cabisbaixo. Ah, e tal, aí é uma campanha de Setembro Amarelo, né? E daí esse que está rindo, em um belo dia, o banco, ele não está no banco, ou seja, ele não está mais aqui, né? E as pessoas que, nossa, mas ele tava esperando que fosse o outro, né? Que estava cabisbaixo. Então é isso. A gente posta feliz e sorridente no Instagram, né? A gente tá tudo bem? É uma pergunta que eu gosto muito de fazer, né? Nos encontros, em atendimentos, como psicóloga clínica. Como é que você tá? Tá tudo bem com você? E muitas vezes a resposta vem com lágrimas, né? Porque as pessoas não falam, ah, não, e agora o que é que vão pensar? Principalmente dentro da empresa, né? Nossa, o que é que vão pensar se eu disser que eu não tô bem? Que eu estou doente. Eu atendi
um diretor de uma empresa recentemente que ele chegou no consultório, foram 10 minutos de lá. Ele desabou, disse, Maila, não estou mais aguentando e eu não posso deixar isso transparecer para minha equipe. A empresa não pode saber que eu estou assim. Ele estava no... Tinha ultrapassado todos os limites emocionais dele. E ele vinha num estresse altíssimo, claramente com sintoma de burnout ali, nível de estresse crônico, talvez uma ansiedade associada, um diagnóstico, né, enfim, futuro ali que eu não dei sequência, mas isso acontece muito, né, esse processo silencioso. Então, estimular esses espaços de escuta, eles são muito importantes, né? Como você faz, Carolina, como sei que tem outras pessoas que fazem na empresa também. Nossa, pergunta numa roda, num almoço, num café, e aí, como é que você tá? São sinais silenciosos também que você percebe a pessoa tá com umas olheiras, que não tá dormindo. O sono tá no top um. Saúde mental não tá boa, o sono tá ali, privação de sono, né? Então, financeiramente, questão financeira também, às vezes uma questão na empresa que, um assédio moral, enfim, né? Que é também silencioso e as pessoas adoecem, enfim. Mas é preciso, né? Colocar em prática essas ações para que não aconteçam essas surpresas, né, Caroline? Ayla, você me permite só uma parte? Claro. Ontem até eu estava na DERJ, aqui no Rio de Janeiro, né? E a gente fez um treinamento lá né, sobre liderança, né? E eu acho que tangencia esses assuntos, porque na realidade, assim, uma liderança, assim, nos moldes antigos, né? Old fashion, né? É, contrapondo com essa geração Z que está aí, né? Que traz uma série de dificuldades para o RH, né? De comprometimento, de vestir a camisa, que ficou meio demodê, né? Você falar, estou vestindo a camisa da empresa, né? Você tendo uma liderança que não sabe dar um feedback ou que não é um exemplo para os liderados, e isso potencializa, e a gente vai até lá na NR1, né, nova também, né, porque você falou de assédio moral agora também, isso potencializa aquelas pessoas que não que por conta da empresa, né, muitas vezes ele traz de casa situações, mas uma gestão mal feita, né, ou não tão bem feita, vamos dizer assim, né, ele acaba potencializando esse fator de risco que o funcionário traz de casa, né? Com certeza, Carlos, com certeza. E sabe que no meu dia a dia, é isso, né? Tenho um serviço que eu ofereço que um mês de terapia para o profissional. Então, aí lá a produtividade fulano caiu, ou essa pessoa realmente pediu ajuda, não tá bem, tá com muitos problemas, né? Enfim, a gente queria oferecer para ele o serviço, tá? Aí as empresas encaminham. E eu digo que, vamos falar em 70% vem de fora para dentro das questões, né? É um divórcio, é um filho, uma situação familiar, uma situação financeira. Você tem coisa que tira o nosso sono e compromete nossa saúde mental, é uma questão financeira, né? Uma má gestão financeira, uma dificuldade por algum motivo. Então, de fora para dentro não tem como, né? Eu falo assim, né? Turma do RH, né? Me corrija se eu estiver errada, mas no processo seletivo, costumamos fazer, né? É isso, né? Falou, nesse processo old school, né? Não sei como está hoje, mas no processo é, eu fazia muita pergunta, afirmava lá atrás, na época de estagiário, 20 e tantos anos, nossa, você consegue deixar na porta, os seus problemas atrás da porta quando você entra para trabalhar? É óbvio que o candidato quer ser aprovado, ele vai dizer, claro, que não, né? Que não, porque realmente, se seu filho tá doente, gente, se tá doente, a minha cabeça vai estar lá, tá? Eu não
conseguir me concentrar. Se eu não estou bem no meu relacionamento, no meu casamento, se está acontecendo alguma coisa, eu não vou dormir bem. Vai tirar meu sono. Se eu estou devendo no banco, sei lá, empréstimo, muita gente que tem dívidas homéricas e não consegue dormir, enfim, problemas no trabalho. Então, é uma via de mão dupla, dentro, fora, fora, dentro, e realmente, Carlos, isso faz muito sentido, né? A gente precisa realmente cuidar do todo, da roda da nossa vida bem, conquistar o tão sonhado equilíbrio que é tão difícil, né? E mais a gente precisa buscar primeiro um autocuidado, né? Ver onde está doendo ali, incomodando, onde está o desconforto para realmente tratar isso, né? Isso reflete diretamente dentro do trabalho. Em Aida, aproveitando, Marcelo falando aqui, e agora tem mais aí um desafio para as empresas, né? A gente teve aí recentemente essa questão das bets aí, das apostas, né? Aí de um endividamento de pessoas, isso também chega para os recursos humanos, né? Houve casos assim que aí o funcionário procura a empresa, procura o RH, enfim, né? É uma Falei sobre... situação. Não, muito complicada, né? Desculpa te interromper. Não, não, tudo bem. Nossa, Marcelo, eu falei sobre isso ontem num encontro que eu tive aqui em Porto Alegre até, sobre esse foi um dos temas da rodada. É um tema que está muito em alta também, né? Principalmente, tem empresas que oferecem aquele benefício de empréstimo consignado, né? Ué, a pessoa, ela praticamente não está recebendo salário, né? As pessoas estão afundando as suas vidas, estão realmente colocando caso de, eu precisei tirar meu filho do colégio, mudar, porque perdeu tudo, perdeu carro, perdeu casa, casamento bom e o emprego por um fio, né? Por causa disso. Então, é uma questão de vício, que é uma questão puramente é, psicológica e estão se falando agora de novos transtornos psicológicos relacionados a isso até, né? Então, é outro ponto muito relevante, Marcela, que dá uma manhã falando sobre isso. É, Isso é realmente algo muito preocupante hoje, né? perfeitamente. A Aline colocou ali no chat: estamos vivendo no automático e não estamos percebendo as pessoas ao nosso redor. Não ouvimos mais as pessoas, o tudo bem com você acabou virando cumprimento. Perfeito, é isso mesmo, né, Aline? Sou Marcelo. A gente vive no piloto automático. Sabe uma coisa assim? Não sei se aconteceu com vocês, mas compartilhando aqui o meu pensamento, tá? Enquanto pessoa física, é, assim como muitas pessoas, tivemos talvez uma falsa esperança que o mundo melhoraria significativamente com a pandemia, depois da pandemia. Gente, só que não, né? Desaprendemos, não nos educamos em desligar o piloto automático. Gente, não, muito pelo contrário, níveis de ansiedade estão lá no céu, né? Sentimento deprimido, e não falo apenas de diagnóstico, não, porque os números, a gente dá um Google, os números estão aí, né? O aumento significativo de diagnósticos, né? Os afastamentos do INSS, né? Os três, burnout, depressão e transtorno de ansiedade. Não só em relação ao diagnóstico, mas a questões emocionais sem o diagnóstico também. Então, o piloto automático que a gente não desliga, ele adoece. Então, eu falei para vocês no início que eu quase burnoutei, né? Já, então isso foi há 10 anos, não é coincidência que há 10 anos eu decidi mudar a rota da minha carreira, a rota da minha vida. Eu adoeci. Primeiro lugar, eu fui no dermatologista, porque a minha pele, minha mão começou a descamar e apareceram umas manchinhas. Falei, ai gente, o que está acontecendo? E depois, me formei há quase 20 anos e há mais de 20 anos eu escuto falar sobre sintomas de ansiedade, vivo isso no meu dia a dia e, nossa, uma crise de ansiedade, será que uma crise de ansiedade? Coração dormente, aquele olho tremendo, só que não foi só um olho, dois olhos aqui, paralisei um lado do meu rosto, falei, gente, meu Deus do céu, e agora o que é isso? E simplesmente
e reconheci, me recolhi a minha vulnerabilidade e reconheci que eu não estava bem, né? Cabelo caiu, tive alopécia. Eu falei, gente, e agora? Não estava malhando, que eu vou para academia domingo a domingo. Parei de sair e só vivia para trabalhar. Trabalho, casa, trabalho. Não tem como ninguém ser feliz sem desligar o piloto automático. E eu trabalhava 14 horas por dia. Era uma loucura. E isso me permitia demais. Teve outras questões internas também, que não vem ao caso agora aqui, né? Mas profissionais e pessoais, mas assim, isso me fez realmente, a duras penas, aprender. E hoje eu falo, gente, eu preciso falar isso para as pessoas, gente, por favor, de alguma forma, como é, né? Não mais enquanto gestora de RH, mas enquanto profissional de fora para dentro, para ajudar também os RHs, contribuir com colegas, né? E profissionais que vivem essa realidade, porque a gente fica doente mesmo. Eu sou uma pessoa que eu encosto e eu durmo, né? Eu até suspeitei que eu tivesse aquele problema lá do sono, eu durmo com muita facilidade. Insônia. Falei, gente, eu nunca tive insônia na vida, o que é isso? Não tô bem. Então, a gente precisa aprender a desligar o piloto automático e equilibrar os nossos pratos, né? Equilibrar vida pessoal, vida profissional, carreira, maternidade, família, relacionamentos e etc. Para a gente realmente estar leve, né? Porque a vida é isso, né? Nossa vida se compõe de várias esferas e a gente precisa estar bem para que essas esferas elas estejam equilibradas, né? Mas vamos lá, né? É, Agora falando um pouquinho de NR1, né? Ah, e os riscos psicossociais, né? Então, a saúde emocional aqui, né? Opa, deixa eu voltar, gente. A saúde emocional como uma prioridade legal, né? Enfim, para psicólogos de plantão, né? Para RH de plantão, profissionais em geral, de qualquer área, esse ponto aqui é um ponto muito relevante, é uma grande conquista, enxergo hoje como uma conquista, que é uma prioridade legal, né? E vivemos isso. Acho que a pandemia trouxe esse lado positivo, essa consequência, né? Uma coisa leva a outra, que foi a NR1 como, né? Trazendo a saúde mental e emocional como prioridade legal. Sobre tudo que a gente falou agora, né? No slide anterior. Estabelece uma mudança cultural, né? Isso faz com que realmente as empresas elas enxerguem, né, como uma prioridade, como uma mudança de cultura, né, nas empresas, uma mudança de cultura em lugares assim inimagináveis, né, que precisamos realmente pensar nisso como uma prioridade que é. Então essa mudança de cultura também, ela, né, é algo que precisa com urgência ser feita, né, para as empresas que não entraram ainda se adequaram aos novos parâmetros, né, para ontem, precisamos, então, a NR1, né, como sabemos, não podemos cansar de escutar, né, ela estabelece, a normativa que estabelece essas diretrizes gerais, né, de saúde, segurança do trabalho, e o foco na gestão dos riscos ocupacionais, no termômetro ali, na diversas ferramentas disponíveis que existem para avaliar esses riscos, alinhado sempre com a saúde e segurança do trabalho, saúde ocupacional, para implantar ações e programas de saúde mental, emocional dentro da empresa, né? E mais uma vez, o papel estratégico do RH na liderança, encabeçando esse processo como a ponto focal e a grande aliado para a liderança nas empresas, né? E nesse ponto também, não sei se vocês gostariam de entrar um pouco mais na NR1, aprofundar um pouco mais, que eu sei que
é um tema que estamos vivendo, né? Que acho que praticamente todos temos o conhecimento, vocês de RH, mas vocês gostariam de aprofundar, que eu entrasse um pouco mais nele, só para. A Maria dizendo sim, a Grace dizendo sim, o Maravilha, pessoal, maravilha. a Então, assim, Caroline acertando também, sim. perfeito, gente. Então, vamos lá. Então, a NR1, voltando, né? É aquela normativa que estabelece as diretrizes, né? Ela já existe há um tempo e houve essa mudança dessa legalidade e obrigatoriedade, né? E prioridade da saúde emocional. Então, o foco, né? Óbvio, é a gestão dos riscos ocupacionais aqui. E um dos pontos mais impactantes, né? Está realmente o reconhecimento da saúde mental como parte essencial da integridade do profissional. Só para eu entender, assim, pode levantar a mãozinha, né? Para eu ver. Tem alguém aqui, algum RH que ainda não começou a colocar em prática ações voltadas à saúde mental dentro da empresa? Sei que tem pessoas ainda, né, que não que não iniciaram, né? E muitas sim, né? Agora, alguém que já colocou em prática ações pode compartilhar aqui com a gente? Pessoal, fica à vontade para compartilhar as práticas aí, nesse é um bom momento aqui, as práticas são Isso. importantes, né? As dores são semelhantes, então a prática de uma empresa ajuda a outra, né? Isso, Por exatamente. favor, fica à vontade aí para participar, enfim, para comentar ou também colocar no chat ali. Sim, acho que essa parte da troca é a parte mais importante, né, gente? Precisamos, né, até para servir de suporte aí para outras pessoas e ouvir, né? Tem alguém? Então, vamos lá, né? Isso, tudo começa com um bom diagnóstico, né? Então, tem muitas avaliações que empresas de saúde ocupacional, psicólogos, né? Em muitas empresas aí sei que vêm oferecendo esse serviço para vocês e acredito que vocês estejam buscando também, algumas implantando, outras ainda não. Então, tudo começa com um diagnóstico emocional, né? Existe um questionário, né? Que ele é um questionário padrão e de diversos formatos, tem quase 200 questões, mas tem ele mais enxuto, tem outras ferramentas, né, avaliações psicológicas ali também utilizadas, inventários, eu trouxe até uma aqui, já já, vamos fazer uma dinâmica breve, né, com vocês individualmente, assim, para vocês avaliarem. Vocês não precisam me falar o resultado, né? Não precisam compartilhar, mas vocês vão refletir como está, né? Então eu fiz um compilado aqui com 10 perguntinhas só, extraída de uma dessas ferramentas. Quem quiser também eu posso compartilhar algumas ferramentas, a gente pode fazer uma troca, enfim, deixo meu contato aqui para vocês, tá? Então, diagnóstico emocional, né? E com indicadores de risco. Então, através dessas ferramentas, a gente consegue identificar, né? Se tem o índice, o percentual, setores, pessoas, como está, né? Essas ferramentas, elas são um termômetro para entender o nível, o percentual, o grau de comprometimento, né, da saúde emocional dos profissionais da sua empresa, né? Então, dentro disso, após o diagnóstico feito, o que é que fazemos, né? Ah, implantamos, aí é feito, né, todo o processo, né, os profissionais, as empresas, né, que estão aí utilizando, né, que estão oferecendo esses serviços, né, sobre a NR1.
programas de saúde mental corporativa, né? Então, dentro desse programa, né, eu vou compartilhar um pouquinho com vocês como é que eu faço na prática, tá? Quem tiver algo diferente, algo novo também, fique à vontade aí para contribuir também. O Então, Aila, Aila, não, é o Marcelo. Pessoal, por favor, compartilhe a prática de vocês. A gente sabe aqui que tem empresas que têm práticas aí maravilhosas. A gente viu lá no encontro de RH em maio. Ayla, eu citei agora aqui o resultado da campanha do agasalho, quase 8.000 peças. Teve empresa aqui que fez um trabalho com os colaboradores, tipo uma campanha de incentivo. Teve resultados aqui maravilhosos. A gente sabe que tem práticas aí que são muito boas aí para compartilhar. Desculpe interromper, mas pessoal, fica à vontade. Aqui todos estão em casa, esse encontro de RH é para isso, a participação de vocês é importante. é muito importante. Quem gostaria de falar o que está fazendo? Olha que no encontro estavam mais falantes, hein? Mas tudo bem, quem não quiser compartilhar, vamos seguindo aqui, tá? Mas diagnóstico, né, dos riscos identificados através dessas ferramentas do termômetro ali. Você identifica e alinha com as empresas, né, com os profissionais, quais melhores práticas, além do que vocês já fazem, né? Então, são muitas vezes atitudes básicas, atitudes simples, que não são tão custosas, né? Um investimento precisa ser feito, óbvio, mas tem empresas que já estavam à frente aí, né? Com certeza, muitas de vocês aí, se não todas, já estavam à frente sem saber que estavam já seguindo essas boas práticas aí de acordo com a NR1. Então, identificação de números, indicadores, absenteísmo, produtividade, né? Quais são os setores ali que estão sinalizados como ponto de atenção, né? Fatores de risco. No setor tal, os profissionais tal, aqui na empresa aumentou o número de afastamentos por isso, né? O número de atestados médicos sem diagnóstico, com diagnóstico, e o resultado positivo. Então, você tem palestras, workshops, rodas de conversas psicoeducativas com a liderança, com os times, ah, os profissionais em geral. Você tem atendimentos pontuais, né? Tem plataformas de atendimento psicológico ali, que não é um processo terapêutico, enfim, mas uma psicoterapia mais breve, né? Inicial. Que mais? Você tem também treinamento e desenvolvimento para a liderança, tem benefícios, tem salas de descanso, né? Tem, por exemplo, uma folga de aniversário, né? Não sei se vocês praticam, imagino que sim. Lembro que algumas empresas compartilharam no congresso de RH, né? Sobre várias ações, né? Então, tem ações que ficamos encantados, assim, e felizes em saber, né? Que as pessoas, que as empresas praticam. E isso, voltando, o RH tem um papel estratégico, né? E a liderança também, né? Mas vamos dizer que o RH tem um papel principal, o mais relevante ali nesse processo todo, né? Então, oi? Ayla, aqui na empresa, nós começamos a colocar em prática na semana da CIPAT. Trouxemos Maravilha. palestras, né, sobre saúde mental e dinâmicas também em grupo. Uhum. Fizemos eles se envolverem ali em grupo, né, para trabalhar. Claro que agora a gente precisa acompanhar, tentar manter o contato, que é mais difícil, né, na semana da CIPAT, eu acho que fica mais evidente essa preocupação, mas começamos aí nossa ação. Ai, que bom. Sobre a campanha do agasalho que o Marcelo comentou, nós fizemos uma campanha interna que movimentou boa parte, né, Marcelo, aí das arrecadações de roupas. Fizemos uma competição entre os setores aqui. Ai, que E o legal. pessoal abraçou a ideia mesmo, e competiram, né? O prêmio era simbólico, era um café da manhã com o diretor.
Mas o Aham. pessoal ficou muito contente, assim, a gente viu o pessoal engajado, acho que fortaleceu até a amizade ali entre os setores, entre grupos, foi bem, bem legal Ai, que legal, Carolina. Eu acho que tem alguém com o microfone aberto ali, né, Carolina? Eu não sei se vocês estão me escutando agora. Agora sim. O microfone estava ruim. Nessa questão do formulário que você falou, a gente, junto com a empresa terceirizada que presta serviço de medicina, a gente já está levantando esses formulários, né? Ele já mandou até para mim um formulário com as pesquisas, o que que a gente vai medir. Inicialmente, a gente quer fazer por colaborador, né? É lógico que dentro de um setor tem várias opiniões, mas o que vai prevalecer ali, acho que vai ser medido por porcentagem. Então, se naquele setor, aquele setor, a porcentagem deu acima ali de 60, 70, a gente já vai considerar um risco psicossocial ali. Depois, né, a gente vai avaliar por setor para ver o que vai se enquadrar dentro desse risco. Mas eu falo pela parte da segurança do trabalho, como a gente ainda não tem um manual, a gente meio que está no escuro para saber como que a gente vai medir esse risco psicossocial. Mas a gente já tem uma ferramenta que a gente já está tentando entender e a gente vai querer implantar. E na questão da CIPAT, que a Carol falou, a gente fez um formato diferente mesmo. A gente trouxe palestras sobre saúde mental, bem-estar. E durante a semana, a gente tirava o pessoal da rotina deles ali e a gente fazia dinâmica com eles, muitas risadas, muito entretenimento. O setor estavam se unindo ali, né? A gente pegou o pessoal da produção junto com o administrativo. Então, foi uma semana bem legal. Mas, assim, a gente quer manter isso aí para não ser uma vez por ano, mas talvez virar uma coisa mensal. Não sei, vamos ver o que a gente vai resolver. Mas a gente já tem ações, sim. Maravilha, maravilha, muito bom. Muito bom. O engajamento, essas boas práticas, né? Que você aplicou, o engajamento com a liderança, da campanha também, foi citado. O envolvimento das lideranças é algo crucial nesse processo, né? O entendimento, claro que assim, a NR1 sei que ainda é uma. Tem o quê? Tem uma incógnita ainda, tem muitas pessoas que têm dúvida, mas assim, é muito mais simples do que imaginamos, né? Realmente, assim, boas práticas, você com boas ferramentas de avaliação, né? Com uma boa assessoria, um bom suporte, você, com os recursos que você tem, com a disponibilidade que a sua empresa tem, da maneira que você pode, que a sua empresa, que for possível, cada empresa com a sua realidade, né? Fazer. Colocar essas ações em prática. E isso não é apenas no Setembro Amarelo, Janeiro Branco, nessas campanhas que são mais relevantes e mais presentes, né? E na CIPAT, mas o ano inteiro, né? Então, programas que você pode, por exemplo, utilizar multiplicadores dentro da empresa para contribuir com isso, né? E ferramentas que são aplicadas, né, ali periodicamente também para avaliar, seja semestralmente, ah, anualmente, mas que você consiga dessa ferramenta, né, que elas sirvam como um termômetro, né, que tragam números percentuais para entender quais programas e quais ações são mais adequadas para cada área, para cada setor, né, para aquele grupo de profissionais, de pessoas ali, né, e os indicadores que todo RH precisa e tem, né, à mão, que são os principais, né, a produtividade, absenteísmo, turnover, né, a rotatividade, e a entrevista de desligamento, né, é uma grande ferramenta, fala que é uma das mais valiosas, pesquisa de clima e tudo mais, né, para alinhar, para ser grandes aliadas aí a todo o processo burocrático e documental da NR1, né? E, enfim, mas que bom, essas práticas, gente, são muito necessárias, super relevantes e, como eu falei, não precisa ser nada do outro mundo, né? Nada tão custoso para a empresa, que é uma preocupação óbvia, né? A empresa é agora, né? Mas que seja algo
não eventual, mas algo constante, né? E isso traz um benefício direto para qualquer profissional e qualquer empresa, né? Porque você contribui para a saúde mental do profissional, por um lado, você contribui para os resultados, aumento de produtividade e lucro e tudo mais, né? Só tem é uma relação de ganha-ganha, né? A NR1 é muito positiva, né? Acho que tomamos aquele susto inicial e agora o que vamos fazer? Agora está tudo mais familiarizado, né? E muitas empresas já colocando em prática e seguindo com o fluxo aí, né? Que é maio, né, de 2026 agora, ok? E transformar, né, compliance em bem-estar, só voltando, tá? A NR1 é um tema que daria uma outra palestra inteira sobre ele, né? E sei que vocês participam. Eu estou organizando um evento de RH até online presencial também lá em Curitiba, que para falar exclusivamente sobre NR1 com os profissionais, depois quem quiser eu posso divulgar também, tá? Ele vai estar divulgado no site, e sei que vocês já participaram e vêm participando desses encontros, mas sempre tem dúvidas a tirar, né? Sempre. Tem muito conteúdo sobre, mas as dúvidas ainda pareiam, mas é algo, mas o caminho, né? Um resumo do caminho que eu acabei de falar e a troca que a gente teve aí da fala de vocês, tá? E como transformar compliance em bem-estar, né, organizacional? A cultura, né, de integridade ali e ética, ela precisa existir, está diretamente ligada ao compliance da empresa, né, onde a conformidade, ela precisa estar integrada no dia a dia, não apenas como um processo burocrático. Então, isso envolve o quê? Você comunicar propósito da empresa, né, isso começa no onboarding, oferecer, com muitas pessoas, muitas empresas na integração tem lá os termos de compliance, né? Isso envolve oferecer formações contínuas, simplificar normas, dar apoio, suporte de dilemas éticos, né? E usar realmente o compliance para identificar e mitigar riscos internos, né? Promovendo um ambiente saudável, seguro, alinhado com o bem-estar, né? E isso melhora o clima e melhora os resultados também, né? E a avaliação psicossocial como parte do onboard aí, né? E da rotina de segurança, né? Que precisa ser feito, tá? E como está em sua empresa, alguns de vocês já citaram aí, né? E é preciso pensar, quem não começou ainda, para ontem, né? Não é nenhum bicho de sete cabeças, é uma novidade, como toda novidade gera N dúvidas, né? Mas quanto antes implantar esses programas, implantar ações, melhor, tá? E Setembro Amarelo, né? E ações preventivas, falar sobre Setembro Amarelo é algo que, para quem está falando, quem está ouvindo, quem está se comunicando, como estamos fazendo aqui, né? É um tema sensível. Eu sempre falo que temas sensíveis temos que transmiti-lo de uma maneira leve, né? E uma parte muito importante, né? Falando de Setembro Amarelo, é a comunicação assertiva e quebra de tabus. Há muito preconceito, há muito receio, há muita preocupação em como falar sobre isso. Digo para vocês, em todo encontro que eu falo sobre esse tema, né? Tema de saúde mental, tema de Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio. Sempre nas turmas, nos encontros, tem algumas pessoas que se colocam ali como inseridas nessa realidade, ou conhecem alguém, ou si próprio, ou no final ali dos workshops, das palestras, me chamam para falar sobre, né? Às vezes baixinho, com vergonha, porque ainda é um tabu. Mas os números, eles estão aí, né? E os números, gente, com toda a campanha mundial, eles vêm crescendo, né? Então, a campanha de 2024, ela foi uma das maiores ali, teve um quórum maior, 2023, 2024, e os números, eles vêm numa crescente. E muito por
pela falta da quebra desses tabus, né? Então, é preciso falar sobre isso, é preciso, compartilhando aqui com vocês, eu estava em um encontro em uma empresa, né? Eu passei 10 dias, quatro, 6 turmas por dia falando sobre isso, sobre saúde mental, programa de saúde mental, ações e Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio e depressão. Não sei se vocês têm esses números, mas esse entendimento do que causa, né, o que leva a pessoa a chegar ao processo de suicídio, que tem suas fases do pensar, da intenção, até do organizar mentalmente e na prática até levar ao suicídio. Então, transtornos mentais, questões psicológicas são 99,7% das causas, dos motivadores. Transtorno bipolar, depressão, né, e outros transtornos aí, sempre, quase sempre, a tentativa de suicídio, ela vem acompanhada de um transtorno não tratado. Então, o que leva ao aumento dos números tem a ver com tabu também, né? E a comunicação, a falta da fala, do acolhimento, e porque pessoas não entendem o que está acontecendo, ou mesmo entendendo, não procuram ajuda, né? Não tem o acolhimento na família, não tem o espaço de fala, seja em casa, nas empresas, uma roda de conversa. Então, as pessoas, né, que no meu dia a dia eu escuto, quem tem que ter muitos RHs, profissionais que são psicólogos assim como eu, falar, nossa, eu escuto muito, nossa, mas isso é frescura, você tem tudo. Como assim você tem depressão? Você está com depressão? Mas você tem tudo, menina, tem tudo. Para de reclamar, vai orar, né? Como assim? Não, gente. É muito além de você ter ou não ter condições financeiras, é você ter ou não fé, é uma questão fisiológica e emocional. A depressão é uma doença, né? Assim como diabetes, assim como enxaqueca. A depressão é uma doença e precisa ser tratada, mas assim, a gente tem dor de dente e a gente vai no dentista, a gente tem dor na coluna, corremos para o ortopedista que passa sessões de físio para a gente fazer. E a dor da mente a gente negligencia. A gente liga o piloto automático e a gente negligencia uma palpitação, a gente negligencia uma insônia, uma mudança no apetite e tudo mais, né? Então, a prevenção, ela começa com a escuta, com a fala, com oportunidades, com perguntar se está tudo bem e realmente aprimorar esse olhar, aprimorar uma escuta ativa, né? E aprimorar uma um oferecimento de ajuda, oferecer um espaço para que a pessoa, ela muitas vezes que não quer o seu conselho, mas ela quer ser ouvida simplesmente. É, eu participei de um evento recente que um dos palestrantes, ele compartilhou, né, algo que é muito interessante, né, que eu gosto de falar sobre um caso muito conhecido, muito famoso, né? Enfim, ficou nos Estados Unidos sobre uma pessoa que cometeu suicídio e ele falou, nossa, né? Tem a ver com o Setembro Amarelo. E se eu sair hoje, pode ser meu último dia. Mas se eu encontrar alguém na rua que me ofereça, algum amigo, alguém me oferecer um abraço, um espaço de escuta, eu não vou tirar minha vida. Infelizmente, essa pessoa não encontrou, né? E ela tirou a própria vida. Então, às vezes, a pessoa, ela quer atenção, sim, né? Às vezes ela está confusa e não sabe o que está acontecendo. Isso pode acontecer com a gente. E oferecer não é ser um terapeuta ali, por exemplo, dentro da empresa, ser uma mãe, um pai, não. É entender o processo e saber como e onde
para onde direcionar essa pessoa, né? Eu sempre falo, busca o RH, busca o gestor de confiança e busca um suporte para psicológico, médico, né? Para lidar com isso, né? Para te ajudar nesse processo. E psiquiatra e psicólogo, como perfeito para ajudar os casos de ideação suicida, né? Não sei se alguém queria compartilhar algo sobre isso. Não sei se já aconteceu algum caso na empresa de vocês. Eu já trabalhei numa empresa que aconteceu um suicídio dentro da empresa. Tem um cliente que há 2 anos eu fui lá fazer uma roda de conversa com gestores e profissionais de um profissional que tentou suicídio dentro da empresa, um gestor, e foi bem complicado. Não sei se vocês já passaram por uma situação delicada, né, que queria compartilhar, se na sua empresa tem boas práticas, tem esses espaços, assim, tá tendo? Vocês estão engajados na campanha? Como vocês estão fazendo, assim? Ou tem alguma dúvida também, né, sobre o que fazer nesses casos, de algum profissional que se afastou por uma depressão, algum tipo de questão psicológica, que você ficou sabendo que teve uma ideação, uma tentativa suicida? Alguém já passou por isso? Eu de novo. Não tivemos, né, graças a Deus, nenhuma situação de suicídio aqui na empresa, mas nós temos hoje, além daquele funcionário que afastou, né, pelo burnout, um funcionário claramente depressivo. Esse a gente percebe mesmo, assim, no externo. A gente conhece a história, né, pessoal dele e vê que ele tem, assim, motivos claros também para estar desse jeito. E ele começou a ter crises aqui na empresa. Eu vou compartilhar, porque às vezes vocês têm também alguma situação na empresa de vocês aí parecida. E nessas crises que ele tinha, ele ficava 2 ou 3 dias sem ir trabalhar. E ele tem uma função, é da produção, mas é uma função que a gente conta com ele aqui diariamente, né? E daí, né, a gente ficou meio perdida, porque nós não temos hoje uma psicóloga aqui dentro, e a gente ficou meio perdida de como conseguir, porque ele é bem fechado, então a gente não conseguiu conversar com ele, mas a gente acabou, né, consultando o nosso jurídico e acabamos agindo de que maneira? A empresa agendou a consulta para ele, uma psiquiatra. E eu fui lá um dia antes e falei assim, fulano, eu consegui, né? A minha colega conseguiu para você. A consulta vai ser amanhã às 8 da manhã. Eu consegui também uma pessoa para te levar com o carro da empresa. Ele encheu o olho de lágrimas. Ele não disse uma palavra, mas eu percebi o quanto ele se sentiu acolhido, o quanto ele precisava daquilo, mas ele nunca falou. E no dia seguinte ele foi, né, no médico, ele começou a tomar os remédios, ele não teve mais nenhuma crise, agora ele está medicado. Então, assim, foi um pequeno gesto, ele não se abria, continuou sem se abrir. A gente conhece porque aqui a cidade é pequena mesmo, mas quanto foi importante essa ação de ir lá e falar para ele, amanhã é o seu médico, a gente está te liberando, você vai, e uma pessoa que é da família dele, que a gente que trabalha aqui, que vai te levar. E ele foi, sabe? Então, quanto foi importante isso na vida dele. Com certeza, parabéns pela iniciativa, né? Isso pode ter não só mudado, mas salvo uma vida, sabe? Atitudes como essa, porque realmente, principalmente pessoas que são muito introspectivas, não compartilham muito, né? São mais tímidas, reservadas, elas têm essa dificuldade realmente, né? Um fator, timidez, personalidade, inseguranças diversas, de não se abrir, falar sobre o que sente. Falar sobre o que a gente sente é sempre difícil, né, gente? Tem muitas pessoas que é muito mais difícil. Então, pegando o gancho dessa atitude que você teve, né, que teve aí na sua empresa, com as práticas, ações de saúde mental corporativa, a NR1, esse momento de
através dessas ações, desses números, vocês no diagnóstico, é uma ferramenta valiosíssima para os RHs, né? Porque vocês acabam conhecendo através de uma outra ótica aquele profissional, né? Por exemplo, na entrevista de desligamento, você entende quando as pessoas preenchem, né? O motivo ou algum motivo meio en passant ali do que pelo qual a pessoa pediu demissão, uma insatisfação, né? Muitas vezes. E com essas ferramentas, com todo o processo de diagnóstico que envolve a NR1, vocês ficam sabendo, né, enquanto RH, enquanto empresa, essas situações, né? Vou dar um exemplo para vocês. Essa ferramenta que vocês vão fazer já aqui é bem rapidinho, tá? Sei pelo nosso tempo aqui, mas eu Laila, vou. Oi? não, com licença um minutinho. Aqui o RH que coloca no chat aqui da BOC, coloca, aqui temos um colaborador afastado que ele teve um caso de tentativa de suicídio. Ele enviava fotos dos dias que não estava bem, enviou fotos do braço, ele cortava, porque para ele a dor diminuía. Acompanhamos com o médico, com o CAPS. Como RH, acompanho continuamente ele. É importante esse acolhimento. Eu falei que incomodar até ele me contar que estava bem. E estamos ainda na luta dele se tratar e nós acompanhamos. Importante, né, esse apoio da empresa, né? Está Claro, compartilhando ali a situação. com Desculpe certeza. interromper, mas é só para colocar. Imagina, não, maravilha, Marcelo. Obrigado, Laila. Breve, imagina, obrigada a você. Isso, esse acompanhamento, né? Perguntar como está, essa orientação é muito importante, né? O CAPS, ele é um órgão que é sensacional, tem uns profissionais muito bons, psicólogos, psiquiatras, que atendem gratuito, né? E é muito importante ter esse, né? O profissional, ele saber que ele está sendo acolhido pela empresa, né? É uma ótima prática, não só uma boa prática, uma ótima prática. Claro que, assim, com todo o cuidado, né? Para que temos um limite, é importante entender, né, as limitações até onde ir, né, sendo corresponsável ali por aquela situação, mas entender, fazer que a pessoa entenda que ela é a grande responsável pelo autocuidado dela, né? De seguir o tratamento, de acompanhar, isso é muito importante. Esse profissional que eu falei para vocês, que eu fui diretamente lá, não foi ninguém da minha equipe, na época eu fiz questão de ir diretamente, ir lá acompanhar, né? Eu passei 3 dias nessa cidade fazendo esse trabalho direto com a família, com ele e do lado do RH, porque era um gestor super querido, uma pessoa muito querida, que realmente as pessoas não entenderam, uma pessoa muito falante, não tinham ideia que ele não estava bem, né? E ele acabou ficando afastado, ficou 30 dias internado no hospital psiquiátrico, e isso faz 2 anos, e eu passei alguns meses fazendo acompanhamento, outros psicólogos também, e hoje ele está bem, e é isso, né? Entender também até onde é o papel da empresa, até onde a empresa pode dar esse suporte e direcionar para que a pessoa comece a andar com as próprias pernas ali nesse autocuidado. Isso é muito importante também, né? Mas muito bem, maravilha. Ayla, posso fazer mais uma parte rapidinho? Uhum. Conectando com essa observação do RH da BOC. Essa semana, o meu filho estuda num colégio católico, né? E essa semana veio a juíza, foi uma palestra para os pais e depois para as crianças, com temáticas um pouquinho diferentes, né? Mas conexas, né? Sobre o tempo de tela e os Uhum. riscos que estão para jovens e adolescentes nessas plataformas, né? Falou de várias, falou de uma que algumas empresas, algumas universidades, alguns cursos usam até para estudar, chama Discord.
e os riscos que isso estão. E aí, essa questão que foi colocada pela Boca aqui me lembrou, porque ela mencionou de várias comunidades, me esqueci o nome do panelas, que chama no Sim. Discord. Algumas que têm exatamente esse propósito, fazer automutilação, né? Claro que a gente não está falando de jovens e adolescentes, né? Até está falando de funcionários jovens, mas, né? Mas eu acho que isso também é um outro ponto que traz mais um ingrediente aí para essa panela de pressão que muitos funcionários se encontram, né? E que muitas vezes você não identifica, porque é difícil mesmo identificar, né? Então, Claro. também é um outro ponto que de esclarecimento, porque hoje o pessoal vive com o Instagram na mão ou com outras redes sociais que não são tão tranquilas, né? Sim, essas plataformas, Roblox, Discord, né? Então, elas são extremamente nocivas, perigosas, disfarçadas de boa samaritana, né? Então, há N casos, né? Para compartilhar, que a gente escuta, que acontece em casa com o filho, criança, adolescente. Sobre isso, essa questão do monitoramento, ele precisa acontecer para quem tem filho, né? Essa fase de adolescência que é, né, um grande público dessas plataformas, né? Que realmente tem isso que você falou, Carlos, né? Essa questão dessas panelas, né? A zona, né, perigosa ali. E eu já escutei de pacientes, eu tenho pacientes adolescentes, nossa, casos assim surreais, sabe? E que realmente isso acontece muito. E esse cutting, né, essa automutilação, ela, assim como a compulsão alimentar e tantas outras coisas, bebida, droga, jogos, é uma fuga, né, para trazer alívio, infelizmente, né? E você cria dois problemas, mas isso é importante. Até falas como essa, dentro das empresas é importante, né? Falar sobre isso, que tem tudo a ver com a ideação suicida, com a saúde mental dos profissionais, né? E da sua família também, né? Que uma coisa leva a outra, uma reação em cadeia, óbvio. E isso voltando, né? O preparo e o entendimento sobre saúde mental, a psicoeducação dentro de qualquer organização, qualquer empresa, é não para diagnosticar, óbvio, mas para acolher, né? Para acolher. Você não precisa ser o expert em saúde mental ali dentro. Por exemplo, o psicólogo que é profissional de RH, psicólogo ali, né? Assim como eu fui um dia, não estamos ali para fazer a psicoterapia com o profissional, mas para ter um outro olhar, né? Mas para orientar, manejar, contribuir da sua forma e oferecer esse suporte, né? Sendo psicólogo ou não psicólogo, enfim, o profissional de RH tem esse grande desafio também, a liderança, né? E seja em que nível for de liderança, tem que ter esse olhar e esse suporte, sempre, né? Então, a CIPAT é um ótimo momento também para falar sobre esse tema, né? Como vocês citaram, e não só, como o Marcelo falou, não só em setembro, em janeiro, o ano inteiro, gente. É uma pauta que, vamos lá, treinamento de feedback, inteligência emocional, como a gente falou, né, no Congresso de RH, e N temas. Saúde mental tem que estar precisa. E agora com a NR1 mais que nunca, né? E é algo que só vai trazer benefícios para todo mundo, né? Então, vamos lá, né? A tendência, né? O futuro da saúde mental corporativa, já estamos aqui chegando no fim do nosso papo. ESG, responsabilidade social dentro das empresas, super relevantes, né? A responsabilidade social em várias formas, né? Tiveram campanhas aí recentes, modelos de trabalho, qual o impacto da inteligência artificial dentro das empresas, é um tema maravilhoso para se falar, né? Trabalho remoto, trabalho híbrido, né? Muitas empresas
mudaram o formato, algumas mantêm, muitas voltaram para o presencial, né? Isso tudo interfere. Mais uma vez o RH como protagonista, você vê que quase um slide ou outro eu trago essa fala, né? Que gente, o RH é um grande protagonista da mudança cultural dentro da empresa, e a saúde mental como tendência, né? Do futuro, não, do momento atual, né? E precisa, essa mudança cultural precisa ter esse toque, esse protagonismo do RH, com certeza, né? Trazendo, oferecendo, contribuindo com programas de bem-estar, saúde integral, saúde mental e outros programas, né? Que tem a ver com a saúde mental. Não só falar sobre, vou contratar uma empresa, uma palestrante na CIPAD para falar sobre Setembro Amarelo, né? Não, tem várias ações que podem ser feitas, né? Desde um benefício que você traz, né? Que você contribui ali enquanto RH para a empresa, uma mudança, a um onboard, a um acolhimento, a um perguntar se está tudo bem, a um café, a uma folga de aniversário, tem várias ações, né? Que vocês com certeza já aplicam e podem implementar a mais aí na empresa, né? E sabendo aqui para saber como está a sua saúde mental, né? A saúde mental de vocês, né? A saúde mental do RH, né? Do protagonista disso tudo, né? Eu trouxe aqui 10 perguntinhas rápidas, vocês podem anotar aí, fazer o print na tela também, né? Que é uma ferramenta que eu utilizo, né? Psiquiatras, psicólogos utilizam muito. Eu gosto de fazer essa dinâmica em algumas. É uma das ferramentas que eu uso, inclusive, para avaliação de riscos, para implantação de programas, são inventários de Beck, né? Tem para depressão, você tem para desesperança e tem para ansiedade e estresse, que é isso que eu trouxe. É um exercício de autoconsciência, não necessariamente diagnóstico, mas é uma das ferramentas de diagnóstico, né? Então, você tem aqui, eu deixei de um lado da tela como vocês vão preencher, responder essas 10 perguntas aqui, né? Se você não sente, na última semana, você sentiu esses sintomas aqui? Se você não sentiu nada, 0. Se sentiu levemente, um dia só, você coloca 1. Moderado, metade dos dias você sentiu. E grave, se você sentiu intensamente quase todos os dias, né? Dormência, o formigamento nas mãos, no corpo, sensação de calor, mesmo estando frio, tremor nas pernas, aquelas batidinhas que a gente fica, né? Mordendo a caneta também. Medo que aconteça o pior, palpitação, taquicardia, nervosismo, impaciência, sensação de falta de ar, um sufocamento, medo de perder o controle da situação, né? Fora de si, ali fora de órbita, dificuldade para respirar, né? Tem a ver com sufocamento e sudorese, né? Se vocês quiserem fazer aí bem rapidinho, para a gente finalizar. Aí vocês preenchem e vão ter, né? Já passo aqui o gabarito para vocês, tá? Deixa eu pegar ele aqui. Esse tremor nas pernas é uma coisa que acontece natural ou é quando a gente fica mexendo as pernas? Ficar mexendo as pernas. Sabe aquela batidinha assim? Você fica o tempo todo balançando, a perna balançando? Sei. Quem tá ansioso, nervoso, ansioso, estressado, geralmente, tipo assim, tipo agora. A gente tá aqui no nosso momento, aqui nesse encontro, e tem alguém mexendo aí que tá aqui, mas está presente de corpo, às vezes está pensando na próxima pauta que vai ter depois daqui, algum resultado, hoje é sexta, e tá preocupado com a segunda-feira, enfim, esse tipo de movimento, sabe? Tem gente que morde a caneta, né? Que morde a caneta, que fica tec, 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 tec. Isso também é um dos sinais, né? Mas eu trouxe aqui esse tremor. Não tremor assim, sabe? Mas as Eu batidinhas. sei, é de inquietação.
Exatamente. Você sente isso? Não Eu precisa não. sinto muito. Pronto. Quando eu Aí, vou dormir, o meu marido fala, pelo amor de Deus, para essa perna, porque eu fico mexendo. você bota a mãozinha ali, a mão. É uma ótima, né? Você colocar a mão, um exercício, né? Botar a mão, passar a mão nas coxas, assim, ou alguém apoiar, ou você mesmo colocar a mão. Ajuda a se acolher e acalmar um pouquinho, né? Mas, enfim, deixa eu colocar aqui, colocar o gabarito para vocês. Da pontuação, tá? Vamos lá. Como ele, o original, ele tem 21 perguntas, tá? Eu trouxe só 10 e aí, só para realmente ser esse termômetro inicial, é um sinal, tá? Se você fizer, por exemplo, 0 a 5 pontos, uma ansiedade leve. Se você fizer de 6 a 10, 11 pontos, uma ansiedade, né, moderada. Se você fizer, digamos ali, né, 15, 20, a partir de 20, né, você já está numa ansiedade mais grave e sugiro buscar realmente identificar o causador, os fatores principais desse estresse, né? Se perguntar mesmo, se escutar, se acolher, identificar para buscar um suporte, né? Mudança de rotina, mudança de hábitos, né? Uma mexida no corpo, comer melhor para dormir melhor. O que é que está te estressando no trabalho, fora dele? Como é que está seu relacionamento? Como é que estão as finanças? Como é que estão os filhos, para quem tem filho? O que é que está te preocupando? A primeira coisa que vem na sua mente, nossa, o que é que está me deixando desconfortável? O que é que está fazendo meu coração acelerar? E o que é que eu penso todos os dias antes de dormir? Aí é onde você precisa cuidar, tá? Então não precisam falar a pontuação, cada um de vocês tem, não precisa abrir aqui, expor, mas quem fez uma pontuação a partir de 15 ali já começa a dar um olhar a mais. 20 para cima, um olhar muito mais atento, tá? E cuidar da saúde mental é cuidar do maior patrimônio, né? Que é você. Você é o seu maior patrimônio. Aquele clichê real, né? Entra no avião e o comissário fala, a comissária lá. Se passarmos por uma área de despressurização, as máscaras vão cair, coloca primeiro em você. Quem tem filho vai querer colocar primeiro no filho. Só que aí você vai desmaiar sem ar e como é que você vai cuidar do seu filho? Né? Prioridade. Se priorizar para estar bem para o outro. Isso é muito importante também, né? E em alguns momentos, seja debaixo do chuveiro, quando acordar, antes de dormir, 3, 5 minutinhos no trabalho, dá uma fugidinha ali. Se tiver um dia de sol, principalmente, vai numa área externa, pega um chazinho, um cafezinho, respirar fundo, relaxar, né? Inspirar. A leitura de um livro. Leitura de um livro, ouvir um podcast, Sim. né? E quem quiser ouvir, tá? Tem um podcast de saúde mental, técnicas de relaxamento, mindfulness, eu tenho, Loricast, Lori com Y, lá no Spotify, quem quiser dar uma escutadinha depois. Mas ler um livro, né? Que depois disso aqui, né, a gente acaba deixando os livros de lado, empoeirados, vamos ler, né? Abraçar os 5 sentidos. Sabe que um dos principais exercícios para ansiedade, estresse, é você desfocar o pensamento. Então, foca até ao que
tá na sua frente. Descreve a cor, textura, fecha o olho com o olho aberto, os olhos abertos, e tenta imaginar aquele objeto ali, desfoca o pensamento, que é muito daqui, né? Emoção, pensamento, comportamento. E fique em contato, né, com seus pensamentos e sentimentos. Esse combo aqui, breve, simples, que dura poucos minutos por dia, é o momento de desligar o piloto automático. Também, né? Não sei se vocês se cuidam, se vocês conseguem desligar o piloto automático de vocês, ou não. Quem não, começa a cuidar, tá? Então, foi isso. Deixei meus contatos aqui, o site da empresa, meu site, contato, número. Quem quiser entrar aí, quiser dar um print na tela, né? Depois a gente começar a entender, conhecer um pouco mais do meu, né, de trabalho. E tem um Insta também, pc.integramente, se quiser entrar. Mas é isso, gente. Obrigada aí pelo momento. Vou parar de compartilhar minha tela aqui, tá? Quem quiser dar um print, fique à vontade. Mas, quem quiser também fazer mais alguma pergunta, mais uma vez, obrigada pelo momento. É sempre bom falar sobre esse tema, né? E não podemos cansar de falar sobre ele. Ela está pelo convite, muito feliz. A Aline está colocando aqui, vamos fazer a nossa foto, né? Ah, maravilha! Isso, quem puder abrir a câmera, só para a gente registrar. Perfeito. Aila, muito obrigado, viu? Muito obrigado pela sua participação, pelo conteúdo que você nos trouxe. Obrigado mesmo, viu? Obrigado a todos também que estiveram conosco aqui em mais um encontro do Comitê de Recursos Humanos, onde sempre aqui com o SINCA. Obrigado também, Aline, pelo apoio e todos que estiveram conosco. Vamos abrir então ali a câmera, né, para registrar aí o nosso encontro. Peraí que eu tô com duas telas aqui, então eu vou ter que fazer dois prints. Daí só um minutinho. Ao pessoal da Cantu lá de Vitorino, Lucas, pessoal da Sertano, pessoal aí tem outros, o Rudinei, pessoal da Penac, Silvana, Peraí, gente, só um minutinho, tô fazendo um print o aqui. Carlos da Fiducian, lá que está no Rio de Janeiro, parceiro aí, a Fiducian parceira da Berge lá, Associação dos Atacadistas, Distribuidores do Rio de Janeiro. E também parceira aqui do Sinca, né, do Paraná, né, Carlos? Aí a Fiducian está à disposição aí de todos aí, seguros, benefícios aí na questão de convênio de saúde. Aline, na hora que você der o ok aí, a gente já... Ok, gente, todo mundo sorrindo. Oi, Aline! Aí, pronto. Tudo bem? Pronto, pessoal, foto feita. Obrigado, Aline. Muito bem. Obrigada, gente. É isso então, pessoal. Muito obrigado a todos aí pela presença. Aí um bom mês de setembro. Um mês aí abençoado a todos, com muita saúde, paz e ótimas realizações, ótimos negócios e até a próxima. Conte Até a conosco aqui, próxima. viu? Obrigada, gente. Valeu, gente. Tchau, tchau.